Abençoe, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Santo é o seu nome. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia. Pode alegrar-se, adorar a Deus, sem problema. É para isso que viemos aqui. Abra comigo o capítulo 22 de Lucas. Nossos irmãos cantaram sobre a ressurreição. Nós vamos relembrar um pouquinho antes o que aconteceu, que é exatamente o assunto hoje nosso. Nós vamos ler o capítulo 22 de Lucas, até o verso de número 23, de forma bem forte, cadenciada. Por favor, participe da leitura abençoada da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi primeiro com os principais sacerdotes e os capitães. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Chegou o dia das festas dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Vamos ler o verso 23 juntos. Então, tome assento, muito obrigado pela cooperação, todos vocês. Só lembrando, meus amados irmãos, que se puder dar mais agudo para mim, ler um pouquinho, é que nós estamos há uma semana do nosso encerramento da Olimpíada da Bíblia Manuscrita. O que é isso? No próximo domingo é o Dia da Bíblia, Dia Internacional da Bíblia. E a nossa igreja celebra de modo inusitado. Celebra concluindo uma maratona, uma Olimpíada de cópia
manual da Bíblia pelos membros, pelas famílias, pelos grupos, pelas missões. E um fato desse não pode passar sem que a gente destaque. Então, no próximo domingo, aqui pela manhã, às 10 horas, nós estaremos fazendo uma grande festa e entregando medalhas. Medalha de doutor do Novo Testamento, ou doutora do Novo Testamento, para as crianças nossas que até os 12 anos completaram a cópia do Novo Testamento. Medalha de prata para quem concluiu a cópia do Novo ou do Velho Testamento, qualquer pessoa de qualquer idade. E medalha de ouro para quem concluiu a cópia da Bíblia toda, seja na categoria indivíduo ou na categoria coletivo, como família, templos, corais, grupos e missões da igreja. Vai ser uma festa. E claro que para você conseguir isso, tem algumas pessoas que devem estar aí nos últimos detalhes. Então, acelere um pouco, tire um pouco de férias essa semana e complete a sua Bíblia. Eu vou ganhar minha medalha esse ano, se eu conseguir copiar 60 versículos nesses últimos dias. Eu fecho a minha e vou ganhar minha medalha. E vou ter o prazer também de ganhar minha medalha junto às minhas duas netas, a Sara com 12 anos e a Ruth com 11 anos. Elas vão ganhar medalha de doutora no Novo Testamento. Essa medalha eu estou na saudade, eu nunca vou conseguir, porque no meu tempo não fui desafiado, não tive oportunidade. Por isso que eu digo que essa geração é privilegiada e vai ser muito boa. Que coisa boa! Tudo em função da palavra de Deus e da Bíblia Sagrada. Para você se animar um pouquinho, essa é a nossa última ceia, no domingo pela manhã. Deixa eu mostrar para você do que você pode se alegrar esse ano. E nós estamos em tempo de gratidão a Deus, mostrando para vocês todos os livros da Bíblia que eu e você estudamos aqui nesses bancos da nossa igreja. Olha só, por favor, todos os livros que nós estudamos, por favor, dê uma olhada aí, todos eles. Eu queria que você se alegrasse comigo. E aqueles que vieram depois, não fique triste, porque vocês vão poder fazer o estudo e completar a Bíblia Sagrada também, todos vocês. Vamos lá? Cadê? Bote aí pra gente. Senão, bota 2024 e mantenham esses slides aí para vocês se animarem também com o nosso ânimo e com a nossa celebração. Tá? Isso aqui é nosso próximo ano, né? O ano que nós estamos vivendo não veio. Mas vamos lá, começar logo pelo próximo. Vamos de trás para frente, para ver se a nossa turma aí fica vigilante e atenta. Olha o que nos espera. A partir de janeiro, nós vamos começar um dos estudos mais curiosos da Bíblia. Imagine só, toda a igreja lendo e estudando. Primeiro trimestre. Vamos falar comigo bem forte. Coloca, ou tira de lá do lado, isso, coloca só aqui ou coloca do começo. Vê se vocês conseguem comigo. No primeiro trimestre nós vamos estudar, falem comigo bem forte. Lá está a primeira aí, vamos lá. Jó. Cântico dos Cânticos. Nunca se estudou esse livro, a igreja toda, em nenhum lugar do mundo, principalmente Cânticos dos Cânticos. As pessoas acham que é um livro meio secreto. Nós vamos trazer para todo mundo. Além do mais, as nossas criancinhas, todas elas, maternal, berçário, juniores e adolescentes, vão estudar conosco as mesmas partes da Bíblia. Aí no segundo trimestre nós vamos estudar o quê? Grite comigo, o quê? 2 Coríntios. Até depois pede para a pessoa colocar logo o número 2 para ficar mais moderno aí, tá bom? 2 Coríntios. E se Deus quiser, Jesus não voltar antes, no terceiro trimestre nós vamos estudar qual livro? Salmos. E se Deus quiser, nós estaremos nessa época no próximo ano. Se não Deus quiser, não só viveremos, como estaremos encerrando, estudando qual livro? João. Olha só, vamos contar juntos, ó. Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, 2 Coríntios, Salmos e João. 7 livros da Bíblia. Nessa marcha,
a gente com 7 anos termina a Bíblia toda. Se tiver já o slide desse ano, que eu quero comemorar com vocês, minha gratidão. As missões estão fazendo a gratidão, todo mundo aqui no telão, e hoje quero fazer a minha gratidão, a maior de todas, porque eu acho que é o maior legado que eu estou conseguindo, estudar a Bíblia Sagrada com vocês. Olha esse ano, que vitória. Se você puder, vai contando comigo, vamos lá. Nós já estudamos, vamos juntos, digam comigo, vamos lá. Juízes, Ruth, 1 Coríntios, 6 livros da Bíblia. Que coisa maravilhosa. Vamos repetir de novo? Os que conseguiram o ano todo, os que não conseguiram, nós vamos rodar. E vai vir de novo, você vai conseguir em 7 anos estudar a Bíblia Sagrada, vindo aqui todos os domingos pela manhã. Vamos repetir de novo? Nossa gratidão porque estudamos os livros de... E Lucas, parabéns, campeões da fé e campeões do estudo da Bíblia. Hoje nós estamos para estudar o capítulo de número 22. Eu acho muito engraçado como é que o Espírito Santo vai dirigindo as coisas, porque nenhum de nós que trabalhou nesse nosso manual, nessa ordem de estudos, a gente foi dizendo assim, qual o dia que vai ser a ceia? Qual o dia que vai ter um problema no país? Qual o dia? E o Espírito de Deus, assim como inspirou a Bíblia, vai nos ajudando. E olha só, hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e o assunto da nossa lição de hoje é qual? Qual é? Vamos lá, dá para ser melhor. E o nosso tema hoje é... Poxa, isso é como se fosse a mosca no mel, a mão e a luva caindo direitinho aqui nesse domingo pela manhã. E o capítulo é o capítulo de número 22 que nós vamos estudar. E esse capítulo é um capítulo muito longo. Eu e a Rebeca estávamos ouvindo 71 versículos. Então, para pegar 71 versículos com muitos assuntos, a gente organizou, o comentarista organizou em 3 pontos. O primeiro ponto é qual? E o segundo? E o terceiro? Agonia no Getsemane. Organizando 71 capítulos da Bíblia em 3 tópicos, que nós vamos hoje dar uma olhada em todos eles, se Deus quiser, pelo menos nos tópicos grandes, com ênfase maior na ceia do Senhor, porque hoje é também o nosso assunto. Glória a Deus para todos sempre. Esse é o nosso estudo. Hoje, ao invés de eu colocar aquele esboço preto e branco, eu vou deixar isso aqui, tá bom? Para a gente começar a testar cada vez mais o uso do nosso manual, que é extraordinário. Nosso manual que nos ajuda a compreender e a simplificar e a gostar ainda mais do estudo da Bíblia. Para facilitar um pouquinho o nosso estudo de hoje, aqueles que estão nos visitando, eu pedi para colocar aí um gráficozinho que é a harmonia dos evangelhos, para você ter uma ideia. Olha só o que você tem aqui. Por isso que é muito legal se as pessoas têm em casa, as famílias têm em casa o nosso manual de estudo, porque ele traz tantas coisas que facilitam o nosso estudo, e é tão baratinho, eu acho que deve ser o quê? 7, 10, no máximo R$1, está aí, você pode toda vez ter o manual, tá bom? E olha aqui, isso aqui é a última página, na capa do nosso manual, que demonstra a harmonia dos evangelhos, e aqui está marcado o que é que nós vamos estudar hoje no livro de Lucas, os assuntos, e aqui estão os assuntos nos demais evangelhos. Olhem só que coisa interessante e curiosa. Nesse sentido, nós estamos chegando ao final do nosso estudo. Já só restam 2 domingos para a gente encerrar esse nosso estudo de Lucas aqui. Olha a coisa interessante. Primeira coisa interessante, nós estamos estudando o capítulo 22 de Lucas. Como a gente vê, até aqui, nós temos dito que Lucas é o evangelho
que tem mais assuntos exclusivos, ou seja, assuntos que só Lucas trata. Nesse caso, diferente. Lucas trata dos mesmos assuntos que os demais, porque nós entramos na última semana da vida de Cristo, que é chegada a Jerusalém, seu julgamento, sua crucificação, sua morte e sua ressurreição. Então, já não tem tantos assuntos diferentes em Lucas. Todos os evangelhos tratam disso, apenas alguns detalhes a mais temos no livro de João. E o que nós temos de diferente, então, hoje, no livro de Lucas? É que Lucas trata esses assuntos com certa emoção. Lucas trata esses assuntos destacando detalhes, circunstâncias e intensidade que alguns outros não. Como nós sabemos, ele é o único escritor gentil e ele é médico. Então ele vê alguns detalhezinhos que em outros não existem. É o mesmo assunto, um detalhezinho ou outro um pouco diferente. Já se viu então? Você já situou aqui nosso estudo, onde é que nós estamos. Vai ter a próxima lição, vai ser capítulo 23 e depois o capítulo 24 e nós encerramos. Eu pedi para trazer um outro gráfico para você se situar muito bem. Por favor, pode colocar. Aqui está, ó. Esse gráfico é o gráfico dos eventos principais da última semana da vida de Cristo, que é o que nós estamos tratando desde o domingo passado, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que nós estudamos aqui, para você se situar. Olha aqui, ó, eventos das últimas semanas: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, da entrada triunfal até a ressurreição de Jesus e a aparição. Em uma semana, os evangelhos ocupam 30% de todo o seu espaço aos acontecimentos dessa última semana. Logicamente que isso diz para nós quão importante foi a morte, a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, porque se ele não tivesse morrido e ressuscitado, era vã a nossa fé. E os evangelhos fazem isso. Olha uma curiosidade interessante essa altura para você. O que está sublinhado aqui é o que nós vamos estudar hoje. Ó, capítulo 22, Lucas 22, começa aqui. Ó, capítulo 22, 7 a 20, capítulo 22, 47 e 53, ó, capítulo 22. Esse sublinhado é o que nós vamos estudar em Lucas. Mas estão em todos os evangelhos. Uma curiosidade a mais nisso tudo que nós estamos vendo aqui nessa semana maravilhosa e abençoada, que nós estamos estudando e vamos continuar estudando. Se você observar uma coisa aqui, você vai perceber que João, conforme nós vimos naquele gráfico anterior de harmonia, João ocupa metade do evangelho dele acerca dessa última semana. João tem 21 capítulos. Quando chega no capítulo de número 12, ele já entra na última semana. Metade de João. A primeira metade é: no princípio era o verbo, lá atrás. E a segunda metade é isto aí. Tá bom? Então você tem uma ideia do que nós vamos hoje falar. Nós vamos falar hoje sobre acontecimentos da quarta-feira. Nós vamos falar sobre acontecimentos da quinta-feira. Nós vamos falar sobre acontecimentos da sexta-feira, chamada Santa, ou da Páscoa. Nós vamos falar sobre acontecimentos não acontecidos no sábado. E nós vamos falar acontecimentos rápidos da ressurreição. Isto aqui na próximo domingo. Eu vou ficar até aqui. Quarta-feira, a traição de Jesus e acertos feitos por Judas. E os principais dos sacerdotes, pasmem vocês, os religiosos, acertaram matar, prender, trair Jesus, o conluio. Na quinta-feira, a ceia, última celebração da Páscoa dos judeus e a primeira celebração da ceia cristã. Observe isso. Última celebração da Páscoa dos judeus e a primeira celebração
da ceia dos cristãos, tá? E a prisão de Jesus e o começo do seu julgamento é o que nós lemos agora e é o que nós vamos passar rapidamente nesse nosso querido estudo. Vamos lá então, pode voltar para a primeira página da nossa lição, e essa é a primeira página da nossa lição: traição, Páscoa e ceia. Vamos lá então, influência satânica. Quem pode ler para mim esse verso da Bíblia? Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Vamos ler o verso 4 também? Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. E o verso 5? Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Isso. E por fim, Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. o que é que nós temos de novidade aqui? O texto diz para a gente a clara expressão encontrada somente em Lucas, dito: Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12, e este foi entender-se. Se a gente vê o verso de número 1, diz assim: procuravam os principais sacerdotes e escribas como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo e não queriam tumulto, queriam fazer escondido, tinham medo do povo. E aí, como mosca no mel, Judas, um dos 12, diz a Bíblia, deu lugar a Satanás e procurou e trouxe a fórmula correta. Disse: eu entrego para vocês, entrego no lugar oculto, eu sei como é o costume dele, entrego com um sinal bonito de um beijo, só quero saber quanto vocês me pagam para isso. Um dos 12, muito perto. Jesus sempre disse: um que coloca a mão comigo, um que está à mesa, um que vai comer o bocado do pão, é quem me vai trair. A novidade aqui, trazida só por Lucas, é: Satanás entrou em Judas. Em outros lugares, todos nos evangelhos, é dito que Judas decidiu, que Judas fez. Aqui, Lucas enfatiza que pode ser que a gente imagine que a gente está fazendo alguma coisa que a gente acha que é certa e que a gente está fazendo só pela cabeça da gente, mas que por trás quem está é Satanás. E aí é muito interessante. Isso não tem valor nenhum para quem não teme a Deus, não tem valor nenhum para quem não é cristão. Para nós sempre tem. Se tem possibilidade de Satanás estar por trás, ou de até nos influenciar, ou de até nos possuir para fazer, corra fora. Você não é do time dele, você não é do inferno, você de lá saiu, você está indo para o céu. Por que parecer estar jogando no time de Satanás? Ser um craque na mão do diabo. Então Lucas vem e nos fala: foi Satanás. Agora, isso tem uma outra questão também. Pessoas fazem as coisas e colocam a culpa toda em Satanás e não assumem as suas responsabilidades. Então, de duas uma, cuidado para não imaginar que fazendo alguma coisa você não está sendo usado pelo inferno e por Satanás, e cuidado para você não transferir a culpa toda para Satanás, porque ainda que Satanás tenha influenciado Judas, ele foi responsável pelos seus atos conscientes. Até porque Satanás não tem chance na vida da gente. Satanás é zero à esquerda na vida do crente que vive para Deus. Nós não vivemos com medo de Satanás, correndo de Satanás, e por isso estamos perto de Jesus. Nós vivemos correndo para Jesus e por isso Satanás não nos pega.
Então por isso que a gente não precisa fazer despacho, por isso que a gente não precisa fazer reza, por isso que a gente não faz amuleto, por isso que a gente não precisa fazer sessão de descarrego com crente, não precisa disso. Satanás não tem poder sobre nós. Jesus disse que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, e que quando alguém vem, ele abraça e ninguém arranca de suas mãos, nem o diabo, porque Jesus não gostava muito de estar falando propaganda para o diabo, ninguém. E Paulo disse assim: nem altura, nem profundidade, nem fome, nem dor, nem anjo, nem principado, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus 2 filhos, eu acho que também hoje os netos são a mesma coisa. Quando eles bagunçavam e brigavam com os colegas dele na rua, sabe o que eles faziam? Eles bagunçavam com os colegas da rua, mas corriam para casa, para a saia da mãe e para perto de mim. E os colegas vinham para pegar eles agarravam na minha peladinha e diziam: vem, olha aí meu pai, duvido que tu me pegue. A mesma coisa era o nosso caso. A Bíblia diz que nós devemos nos fazer como mortos para o mundo. Nós devemos fazer como aquela criança que um dia disse para a professora: professora, eu senti um negócio tão ruim, assim como se Satanás, o inferno, quisesse entrar no meu coração para eu fazer uma maldade. Aí a professora disse: o que é que você fez? Ele disse: eu disse para Satanás: Satanás, se você quiser entrar no meu coração, fala com quem está dentro dele, com Jesus. Se ele deixar, você entra. Se ele não deixar, está resolvida a parada. Está resolvida a parada. Essa foi a novidade de Lucas, dizendo para a gente: houve influência de Satanás, mas houve decisão. Portanto, cuidado. Nenhum de nós é perfeito. Ao falar para vocês, eu estou falando primeiro com os meus ouvidos, que é o mais próximo da minha boca. Nenhum de nós. Não existe perfeito, não existe quem não peque. Mas nós devemos vigiar e orar, para que os nossos atos não sejam instrumentalizados pelo inferno, e também que nós não joguemos culpa no inferno e em Satanás por aquilo que a gente sabe que a gente é que faz e que a gente vai responder, porque a Bíblia diz que todos daremos contas a Deus, e pelas nossas palavras nós seremos julgados diante do Senhor. Essa é o grande volume, a ceia do Senhor. Quem é que pode ler para mim? Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. É bom a gente fazer um pouquinho de diferença, porque hoje em dia, e Lucas ajuda muito a gente nisso, hoje em dia há muita confusão entre Páscoa dos judeus e ceia do Senhor. As pessoas não conseguem diferenciar um pouco, e elas fazem o contrário do que Jesus fez. Jesus separou a celebração da Páscoa dos judeus da ceia cristã. Como vocês vão perceber na Bíblia, e aqui em Lucas também, podem perceber, do verso 14 ao verso 18. Se puder ler, pode ler comigo, por favor. Alguém lê. Verso 14 ao 18. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ótimo, ótimo. Agora vamos para o verso de número 19. Por favor, leia. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E depois segue-se. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Muito bem. Jesus fez a diferença. E às vezes nós temos dificuldade de não fazer. Também não precisa fazer tanta, desde que não misture tudo. Hoje nós temos igrejas cristãs que querem celebrar a Páscoa dos judeus, conforme eles celebram, dando mais valor à Páscoa judaica do que à morte de Cristo Jesus, a ceia do Senhor Jesus.
E a mistura vai longe, de modo que a gente inuvers, a gente esconde o sentido daquilo que hoje, por exemplo, nós vamos nos relembrar aqui, e nós vamos celebrar a Páscoa, mas de Jesus. Jesus pegou os discípulos e disse: vou celebrar a última Páscoa dos judeus. Se a gente lê o Novo Testamento, nós percebemos isso, principalmente o livro de João. O livro de João, que é o Evangelho do Filho de Deus, que é o Evangelho que enfatiza mais a divindade de Jesus, ele usa muito a expressão, chegado o tempo da Páscoa dos judeus. Jesus subiu para a Páscoa dos judeus. E Jesus se refere à Páscoa dos judeus dessa forma. Interessante esse detalhe. A Páscoa dos judeus. Porque Jesus iniciou um novo momento. Um momento em que não é necessário sacrifício de boi, de árvores, não é necessário nenhum tipo de coisa para que se aplaque a ira ou se perdoe o pecado. Jesus iniciou um momento novo que chama-se Evangelho, novo anúncio, é pela graça, é pela fé. O Cordeiro é Jesus, aquele que já morreu. Por isso João disse assim: esse é o Cordeiro do mundo. Então, a Páscoa dos judeus, ela é cheia de cerimonial, de sangue e de outras coisas, e ela celebra a saída dos judeus do povo do Egito, que é uma figura, não é o acontecimento principal, daquilo que vai acontecer, que é Jesus, que vai morrer uma única vez para tirar todos os que querem sair da perdição, do pecado, da pena do pecado e do inferno. Dê um glória a Deus, porque isso vale a pena se você não se entusiasmar com isso. Por isso que quando nós vamos celebrar a ceia, é dito assim por Paulo: todo aquele que não discerne, atenção, todo aquele que não faz discernimento não é digno da ceia. Todo aquele que não se examina a si mesmo não é digno da ceia. O apóstolo Paulo vai e trata disso. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não foi a Páscoa dos judeus, foi a ceia do Senhor. Que o Senhor Jesus, na última noite, antes de ser traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu, deu aos seus discípulos e disse: comei dele todos, é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Por quê? Atenção. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes desse cálice, anunciais que o povo de Israel saiu do Egito. É isso? Não. Mudou. Anunciais a minha morte, até que eu venha, até que eu volte. Mudou o tempo, acabou sangue, sacrifício, formalidade, dependência de qualquer outra coisa. Agora o Senhor apontou para frente e disse: é memória de mim. Aí o Senhor diz: examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, atrai juízo para si. Ele estava dizendo: quem participa da ceia minha, da salvação, do perdão, da graça, semelhante a quem participa da ceia judaica, da Páscoa, formalmente, com o coração todo sujo, sem saber o significado, está perdendo tempo. Quem participa da ceia, atenção para isso, do Senhor, sem emoção, sem discernir, sem se alegrar. Como é que alguém de nós que estava no inferno, Jesus morreu, nos pegou e trouxe de volta a gente e nos deu vida eterna, a gente celebra hoje. Hoje nós estamos aqui para um culto da família com a escola dominical, mas para celebrar a morte de Jesus. Aí a pergunta é: se você estivesse ao pé da cruz, quando ele morreu,
ficaria com cara de parede, cara de mármore, ou você se emocionaria? Você não teria uma lágrima, você não teria um louvor, você não teria um choro. Como é que você participa da ceia sem discernir, gente? Como é que não tem um glória a Deus? Como é que não tem uma lágrima? Tem gente que não gosta de dar glória a Deus, aleluia, mas faz pelo menos como crocodilo, solta lágrima, dá alguma coisa para mostrar que você está vivo. Levanta a mão, pega o cálice, agradece a Deus, faz um coro de barulho e de vida, porque Jesus disse: anuncia a minha morte, a minha ressurreição, porque senão ele não viria, até que eu venha e que de novo participe com vocês no reino do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Bota aí de novo, nós já estamos terminando. Páscoa, ceia da Páscoa é uma coisa, e ceia do Senhor é outra. A Bíblia separa bem, e Jesus separa muito bem. Eu sempre tive, lá no começo da minha fé, alguma dificuldade com isso. Por quê? Porque quando trata da ceia do Senhor, a Bíblia diz: semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice. Eu disse: mas peraí, o cálice não é ceia? Como é que diz, depois de haver ceado, se ainda não terminou a ceia? E claro, a resposta é essa. Jesus, depois de haver ceado a ceia da Páscoa, concluiu, disse: essa está finda. E agora, Jesus pegou a data da Páscoa, que é a data de um cordeiro que foi imolado no Egito, que teve que ter sangue, cordeiro para todo lado, sangue aspergido nas portas dos umbrais. Vocês imaginam, se fosse hoje, nós seríamos todos presos. Hoje, cuidado para não estar botando sua confiança em sangue de animal. Imagine o tanto de mosca que viria no sangue, nós todos teríamos que ser. Eu estaria no inferno, porque eu não tenho coragem de matar uma formiga. Se a Rebeca me mostrar um peixe e ele estiver mais ou menos vivo e botar para eu comer, se eu vi vivo, eu não como. Dentro de mim se desenvolveu uma coisa: não sou melhor do que vocês. Pior que quando eu era pequeno, minha mãe mandava eu e o cachorro correr para pegar a galinha, para ela pegar e cortar o pescoço da galinha. Talvez por isso, a cidade me fez assim. Algumas pessoas dizem: pastor, vamos pescar. Eu digo: olha, eu já pesquei, mas eu não vou pescar. Diz: por que o senhor não gosta? Sou da Amazônia. Eu falei: mas rapaz, pescar, para que se eu pegar aquele peixe, eu crio um grau de afinidade com ele que eu não consigo saber, que se disser que foi aquele peixe, eu vou ter dificuldade. Aí disse: não, pastor, mas é esportiva a pesca, a gente pesca o peixe, a gente tira a foto. Eu digo: camarada, pior, por que fazer um peixezinho sofrer? Ferir o peixe todo só para ter alegria. Não estou criticando nenhum de vocês, não. Prossigam. Açaí, com açaí, não. O peixe, se eu não souber, de preferência que ele não venha inteiro, por isso que eu gosto mais de filé, é mais fácil comer. Parabéns aos pescadores, e os amazônicos têm que ser assim, porque se não existisse nós nem comeríamos. Estou dizendo para vocês, como é que alguém vem num tempo de hoje e diz que Jesus era sanguinário, Jesus era cruel, quando Jesus deixou o mundo ser cruel enquanto ele era primitivo, para mostrar que no plano de salvação dele não existiria crueldade com animal, com pessoas e com ninguém. A crueldade do pecado e do mundo ele assumiu por nós. Daí para frente é pela graça. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, a ceia do Senhor Jesus. O que é que tem em Lucas interessante sobre essa questão da ceia? Eu disse para vocês que Lucas escreve com certa intensidade e as circunstâncias. Por favor, se alguém puder, vai poder, lê comigo o verso de número 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento. Toda ceia é descrita por todos os evangelistas, inclusive por João. João nas entrelinhas. Mas Lucas revela a alma de Jesus. E eu gosto muito desse texto. Nós estamos na ceia. Hoje é o primeiro domingo do mês. Última ceia do ano. Minha pergunta é, como é que você veio aqui? Alguma diferença? Ou você veio porque o despertador despertou? Sua consciência lhe cobra um vinho? Deu uma espreguiçada e disse, hoje eu não estou com vontade, mas eu vou para cumprir o protocolo. Essa é a pergunta. Porque Jesus, que poderia cumprir o protocolo, porque ele já conhecia tudo, ele já sabia as emoções de todos, quando ele foi para essa ceia, olha o que Lucas diz. Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos e disse, tenho desejado, tenho esperado, tenho almejado ansiosamente comer convosco esta ceia. Jesus, que foi quem nos fez, conhece nossas emoções, sabia como a ceia ia se desenrolar. Ele disse, eu aproveito bem as oportunidades. Eu sei que precisa emoção na fé cristã. Eu fico às vezes preocupado com alguns crentes, ou com pessoas, ou irmãos, ou irmãs, até mesmo na nossa igreja. Mas às vezes outras pessoas que dizem assim, esses crentes pentecostais, eles são muito emotivos, eles vão para o culto, um culto que a orquestra toca, coral toca, alguém prega, e aqui na nossa igreja a gente não abre a boca para dar um glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Que crentes infantis? Infantil nada. Nós sabemos que pode ser nosso último culto, nós sabemos que pode ser nossa última ceia, nós não estamos para perder tempo. E quando nós cultuamos a Deus, nós queremos servir a Deus com todo o entendimento, com todo o corpo, com toda a alma, com toda a força, gente. É fácil às vezes só a boca falar, mas muitos não falam. Nós temos que orar a Deus para curar a mudez de crente que não abre a boca para dizer nada. E as palavras são expressões mais profundas até do que palma. A palma está fora. A gente quando bate palma, é o menor esforço que a gente pode fazer para louvar a Deus. Porque para vir uma voz de dentro, mexe com tudo, com pulmão, com alma, com baço, com tudo. E a gente tem que servir a Deus até com o nosso próprio corpo. Quando vocês vêm aí, vocês gostam, e eu gosto de ver o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações, lá os judeus até hoje oram. E eu fiquei impressionado uma vez que eu fui lá. Porque você não vê um judeu ali parado. Nenhum. E nenhum silente. Pode passar por perto que ele está articulando palavras. Pode passar, ele está dizendo palavras. Por isso que tem um barulho lá no Muro das Lamentações, quando eles estão lá, então sempre há barulho de som. Mas o mais impressionante, eles são assim, ó. O tempo todo eu fiquei curioso, perguntei do judeu. Ele disse, porque quando a gente se coloca dentro de Deus, diante de Deus, a gente obriga o nosso corpo a adorar a Deus e a fazer alguma coisa com o nosso corpo. Eu aprendi isso. Às vezes na nossa igreja, ou em outras, a gente diz, vamos levantar para cantar. Um monte de irmãos fica sentado. Na fila do INSS, da aposentadoria, ou em qualquer outro lugar, todo mundo fica 3 horas em pé. Quando a gente começa a cantar, com 5 minutos tem gente sentando como se estivesse morto, dentro da igreja. A única coisa que empresta para Deus para louvar é a palma, quando muito, um glória a Deus. Mas se levantar, se precisar fazer alguma coisa, se precisar se curvar diante de Deus, se precisar ajoelhar para orar, não, o corpo não me obedece. Minha fé é pequena nisso tudo que pode ser feito. Olhe só, lição de Jesus. E eu espero que hoje nós possamos ter muito louvor a Deus aqui hoje. Diz assim, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e lhes disse, Jesus, tenho desejado. O que você pode dizer para o irmão que está ao seu lado aí? Diga alguma coisa. Você sabe que eu não sou de mexer muito com vocês.
Eu não sou de mexer muito com vocês, faz isso, faz aquilo, porque eu sou o pastor da igreja. E eu gosto de conhecer como é que vocês são. Se vocês nunca se mexem, não disse nada, eu digo, eu estou sendo pastor de uma igreja morta. Mas também se eu pedir toda vez vocês fizerem só porque eu peço, eu digo, também é morta, só faz porque é mecânica e porque eu pedi. E eu me alimento da felicidade de vocês, da alegria de vocês. Eu vou pedir para você, chegou a hora da ceia, primeiro domingo do mês, última ceia do ano, pode ser a última ceia para mim, Jesus pode me levar para o céu amanhã. Como é que você está aqui? Jesus está aqui dizendo, tenho desejado, estou contando os dias, já preparei a bodas do Cordeiro e já tenho a ceia preparada para você, mas eu estou esperando gente animada, eu estou esperando gente como eu estou esperando gente que deseje, eu estou esperando gente que busque, eu estou esperando gente que queira chegar aqui. Como é que você está? Última do ano. Será que você pode me ajudar? Vamos fazer um exercício? Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, olhe para ela e diga, como é que você está hoje? Diga como é que você está hoje. O que você espera do resto do culto? O que você espera do resto da ceia? Aleluia, aleluia, o Cordeiro de Deus. Anime-se, tenha esperança, veja o futuro. O ano vai chegar ao seu final. Não é o fim do ano, é oportunidade de recomeço. Nós estamos voando nas asas do Espírito de Deus. Nosso lugar é o céu. Glória a Deus para sempre. Seja abençoado, animado, revestido. Shurabalabacarachale. Antigamente, nós servíamos a ceia. E a regra era, entrega o pão e a pessoa come logo. E recebeu, já come logo o pão. E a gente serve o cálice, a regra era, pegou, bebe logo. O tempo foi passando. E foi reforçada a ideia de que nós celebramos a ceia como fazem a Eucaristia de outras igrejas. Ou seja, só o sacerdote pode pegar o pão, porque ele é santo demais, e bota na boca da pessoa, porque não pode ir para a mão da pessoa. E só o sacerdote pode beber o cálice, porque o cálice é o sangue, é santo demais. E a gente percebeu que nós estávamos reforçando uma ideia errada. Porque nós, não é o sacerdote só que vai para o céu. Pelo contrário, o sacerdote foi que mataram Jesus. É o crente, você. Você foi comprado pelo sangue de Jesus e a ceia é para ti. O batismo em água é para ti. Aliás, eu queria convidar, se tiver alguém aqui que ainda não se batizou em águas, eu quero batizar você. O pastor Felipe está para batizar você até o final de dezembro. Nós queremos estourar os milhares dos alvos, nós vamos ultrapassar os alvos. Não é só por isso não. Porque tem muita gente que diz, não vou me batizar, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Um dia desse eu conversei com, desculpem, com 3 universitários. Eles vieram de outro lugar. E eu pensava que eles já eram líderes da igreja. Eles disseram para mim, pastor, nós não somos batizados. Eu falei, minha gente, mas vocês são crentes abençoados, estão aqui. Por que vocês não são batizados? Porque nós aprendemos lá onde nós moramos que depois que se batizar não pode pecar nunca mais. E nós não nos batizamos até agora. Eu falei, meu amigo, batismo não é para poder pecar, mas quem é batizado não deixa de pecar às vezes também. Se vocês quiserem ser batizados, não é essa a verdade. Pelo contrário, batismo é sinal de uma aliança e de um compromisso que se faz com Jesus, tanto quanto a ceia. 2 ordenanças. Em outras religiões tem 7 sacramentos. Sacramentos mesmo que você não crê em Jesus, se você cumprir o sacramento, você vai ser salvo. Porque o sacramento ajuda a salvar você. Nós não temos sacramentos. Nenhum sacramento. Nós temos 2 ordenanças de Jesus. Façam isso. 2. Uma, comam todas as vezes e bebam em memória de mim. Segundo, quem crê, for batizado, seja salvo. Ide e batize. Queria convidar você para esse final de ano. Dê uma sacudida, vamos batizar.
E vamos também, com o coração puro, vamos participar da ceia. É para você. Dê um tchau para o diabo que está dizendo: você nunca vai se batizar, nunca vai tomar ceia. Diga: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Eu vou me batizar, eu vou tomar ceia e eu vou para o céu. Estou te avisando. Ceia e batismo não é aviso para Jesus, mas é aviso para o diabo. E toda vez que a gente vem aqui, lá vai tomar ceia e tal, o diabo diz: está ficando mais longe de mim, estou alcançando ele pouco. Até eles cantam, e o diabo não gosta. Alvo mais que a neve. Que alvo mais? Pastor Samuel tinha um cabelo preto, agora está branco, está cantando mais alvo que a neve. Pastor Samuel chegou aqui fininho, animado, agora está gordão, cantando mais alto que a neve. Azar para ti, inferno. Estou mais alto, estou mais santo, estou mais perto do céu, vou para o céu. Você perdeu a batalha. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Fique em pé. Os últimos 2 pequenos detalhes que eu queria chamar a atenção. Últimos dias, tá? Isso aqui nós já estudamos em outros livros da Bíblia. Aqui nesse tópico, só a questão de Pedro. Como é que surgiu a ideia de Pedro de que ele era forte mais do que os outros? E que ele ia morrer com Jesus, mas não negava Jesus? Lucas conta de um modo diferente. Só Lucas. Todos contam sobre isso, mas Lucas diz assim: o Senhor Jesus, quando terminou a ceia, todo mundo alegre, o Senhor chamou Pedro, depois da ceia animada. Na ceia ele disse: um de vocês vai me trair. E os discípulos ficaram todos preocupados: quem? E Jesus disse: quem vai colocar a mão comigo e vai comer do bocado de pão comigo na ceia. Quando saiu da ceia, ou no final, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, olha, Satanás pediu, assim como fez com Jó num culto, pediu, eu sei, para te peneirar, para cirandar contigo, para te acabar, para derrubar a tua fé. Ser vigilante, Pedro. A alegria da ceia tem que continuar em casa. A alegria do culto tem que continuar na vida, porque Satanás disse que vai pegar e vai te peneirar para te deixar só farelo. Não é nem para tirar o grão bom, ele quer ver só farelo. Mas, Pedro, eu já roguei por ti, para que isso não aconteça. Mas Pedro disse assim: ei, Senhor, quem? Eu? Nananina, não, eu não. Satanás não tem brecha comigo, não. Satanás não chega perto de mim de jeito nenhum. Ó, estou pronto para morrer, estou pronto para ser preso e para morrer. O Senhor Jesus disse: Pedro, deixa eu te prevenir. Hoje à noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não pense que você é tão forte que não precisa estar vigilante sobre suas atitudes. Esteja vigilante, vigia e ora, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Só Lucas fala sobre peneirar e como Jesus trabalha por nós quando o diabo volta suas garras de modo forte, querendo nos acabar. Ele intercede por nós, ele cuida de nós, mas nós temos que vigiar. E por fim, aqui, agonia no Getsêmani, tormento e perseverança. Prisão de Jesus, Pedro, Sinédrio, nós já estudamos em outros livros, vamos estudar ainda em João. Eu vou terminar só aqui, tormento e perseverança. Só Lucas. Quem estava me ajudando para ler, para terminar, leia comigo o verso de número 41 a 43 e a gente termina com isso. 44, por favor. 41, 2, 3. Observe, só Lucas faz esse registro. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai,
Se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Primeiro, o hábito dos judeus, vocês percebem, e daquele tempo, não era orar ajoelhado. Ajoelhar era um ato de extrema contrição e dependência. A oração era feita em pé. Pode olhar a Bíblia toda. Em pé. Em pé. Lucas diz que Jesus levou os discípulos, deixou a distância de um tiro de uma pedra, que pode ser 50 metros, porque ele queria estar sozinho. Ele estava angustiado. Ele sabia o que ia acontecer. Todas as vezes que ele disse o que ia acontecer com ele, os discípulos pecaram. Disseram: Senhor, de jeito nenhum. Nós brigamos. Olha a nossa espada. Tu não pode deixar. Manda anjo do céu. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Vocês não sabem do que vim. É duro, mas eu vim. Eu vou dar a minha vida e vou retomá-la. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Pecado vai ter que ser recuado. E aí a Bíblia diz: ele orou ajoelhado. Primeiro sinal. E só Lucas diz que intensamente angustiado por 3 vezes. Ele orou dizendo, tem um hino que fala até nisso: Abba Pai, papaizinho querido, tu podes todas as coisas, nada é impossível para ti. Se te for possível, papai, passa de mim essa dor, esse cálice. Minha natureza humana está sentindo. Contudo, não seja feita a minha vontade, do meu corpo e da minha natureza humana, mas a tua vontade. E Lucas diz que ele suou, e o seu suor se transformou em gotas de sangue que pingou, caiu na terra. Eu não sou cientista e nem sou médico, não sou nada disso. Hoje de madrugada eu peguei esse texto e mandei para alguns médicos da igreja, entre eles a doutora Denise. Doutora Denise, isso é verdade, isso acontece, porque eu não gosto de vir falar filura para nada e para ninguém aqui. E ela me mandou a resposta, quais são as circunstâncias médicas. Eu nem vou aqui entrar no detalhe médico, mas em suma em extremo estresse, o ser humano, o corpo humano se desorganiza, e os poros da pele se dilatam, os que estão embaixo da pele, e sangue pode aparecer pelos poros da pele, por um extremo estresse ou algum outro quadro tão difícil. Jesus foi ao extremo na sua natureza humana por você. Por isso que hoje você vai ter que dizer alguma coisa. O que é que você sente quando você lembra de tudo isso? Quando você lembra de alguma coisa e você diz assim: mas Jesus, isso foi um exagero? Não foi exagero. Deixa eu falar para você, sem medo de errar, eu não sou médico. 50% das doenças físicas e mentais que o ser humano hoje tem, se você for para o médico e para o psicólogo, ele vai dizer: te acalma, sai desse estresse, sai dessa ansiedade, porque metade dos teus problemas é você mesmo. São as suas ansiedades, são como isso te vem. E aí, isso se torna somático, dá dor de cabeça, dá febre, dá doença, dá descontrole. Eu não estou dizendo que é só isso não, porque tem também o inferno e tem Satanás. Um dia, eu estava aqui pregando no aniversário da igreja, faz muito tempo. Nunca lembrei isso num púlpito. E eu fui constrangido de um modo muito violento. Talvez algumas pessoas aqui saibam. Estava pregando aqui, e chegou aqui uma comissão de pessoas aqui, por essa porta aqui, por essa escada. Promotor de justiça, delegado, crente, pastor, um monte de gente. Não era da nossa igreja. E eu estava pregando. E o diácono veio e disse: pastor, tem aí um monte de autoridade que disse que o senhor tem que parar de pregar para ir falar com eles. Eu estava pregando no aniversário da igreja, eu olhei e disse: depois da pregação. Quase que eu digo para ele: diz aí para essa... Como foi que foi dito para Herodes? Não, tem outro nome mais aí que foi. Nós já estudamos aqui, eu esqueci. Ainda bem que esqueci, porque é muito forte. Diz aí.
eu chamaria de filho de Belial, mas tem outro que Jesus mandou dizer para ele, diz para ele lá, hoje e amanhã eu prego, hoje e depois eu curo, depois eu vou me entregar, mas deixa que hoje é meu dia. Diz a essa pessoa aí, diz a essa raposa, foi que eles disseram. E eu continuei pregando. E uma dessas pessoas teve coragem de vir perto de mim e colocar aqui nesse púlpito um papel, dizendo assim aqui. E logicamente que eu preguei, não assinei. Era um grupo de pastores e uma convenção para eu assinar uma declaração de que eu estava sendo excluído da Assembleia de Deus porque eu era herege, pregador de heresias. Aqui nesse púlpito, raça de Belial, que não respeita nem a igreja, porque aqui a maior autoridade não sou eu, a maior autoridade é a igreja, que certo ou errado um dia me escolheu, que certo ou errado é quem me vigia, que certo e errado é quem pode dizer se eu presto ou se não presto. E vem filho do diabo e vem querer fazer coisa parecida. Eu sou muito tranquilo, quase nunca as coisas me afetam. Eu tenho ouvido que ele filtra muito, porque eu tenho que ser assim. Sou velho, não posso mais ser ingênuo. Eu tenho que ser prudente, porque sou pai de família, sou vô de família, sou pastor. Eu sou muito tranquilo. Quando terminou aquele momento, eu vi meu óculos embaçado, como está aqui hoje, embaçava um pouco. Eu tirei o óculos, limpei o óculos, coloquei de novo, lente limpa. Eu não estava conseguindo enxergar. Eu não lembro se foi desse olho ou desse olho. Eu digo, mas meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? No outro dia eu marquei, fui no oculista. Quando sentei lá, a doutora perguntou, pastor, o que está acontecendo com o senhor? Eu falei, o que, meu? Ela disse, o senhor deve ter sido submetido a um constrangimento, a um estresse terrível, porque esse quadro desse seu olho, e eu sou quem consulta o senhor, eu conheço o seu olho, só acontece ante angústia muito grande, e o senhor está com risco de perder um dos seus olhos. Eu fui para fazer cada exame absurdo, louvado seja Deus, que ainda que o diabo tenha tentado, ele não conseguiu. Eu vejo e vejo muito bem. Mas se eu tivesse para dizer para vocês, é possível? É possível. Só que Jesus foi mais. Como sempre, Ele foi além. Ele foi além. Por amor a você. Por amor a você. O que a sua alma diz para Ele? Como é que você está para o final desse culto e para esta ceia? Que seja a ceia mais profunda. Que seja a ceia mais substancial que você vai participar, porque Ele morreu por nós, Ele morreu por você. Santo Deus, por favor, não nos deixe insensíveis nunca, não nos deixa frio nunca, não tira de nós o fervor, a alegria, a emoção, a glória. Não deixe com que o nosso coração seja morno ou frio, mas que ele queime diante da tua palavra. E hoje eu te suplico, Senhor Deus, que participemos dessa ceia como se fosse a última antes do céu. E que tu faças milagres, maravilhas, que tu restaures, Senhor, que tu transforme, que tu devolvas o fervor, a alma de cada um de nós, no nome santo de Jesus. Digam glória a Deus. Dê um aleluia.